meus queridos irmãos, Deus nos abençoe. Que alegria poder estarmos juntos em mais um podcast Na Real. Estamos muito felizes em estarmos entrando na sua casa a partir de agora, através desse podcast. Eu espero, a nossa oração é que esses minutos que passemos juntos sejam realmente marcantes, abençoadores, renovadores, porque esse é o grande objetivo do Na Real. É nos despertar para Deus, é nos lembrarmos das grandes e das pequenas coisas que o Senhor faz em nossas vidas, Amém. Fez e faz em nossas vidas, e enaltecer a pessoa bendita de Jesus pelo seu grande amor por todos nós. Hoje eu estou sem o Lucas mais uma vez. O Lucas pegou uma temporada de trabalho, que ele viaja, está fora, está lá. Por onde que eu falei mesmo que ele está? Era Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Está em Foz do Iguaçu, trabalhando, e isso é muito bom. E eu estou sozinho, mas não estou sozinho não, porque eu estou aqui com toda a equipe, o Max está aqui para me dar todo o apoio moral, espiritual. E hoje, nós temos um querido, eu tive o prazer de conhecer há muitos anos atrás, Amém. Conviver com ele durante Amém. Algum tempo, juntamente com a sua esposa e família. E recentemente tive a alegria Amém. De revê-lo. Eu estou falando do Jair Dias. Na época em que esteve conosco, era um diácono cheio da graça de Deus, professor de EBD, Amém. Uma pessoa abençoada por Jesus Aleluia. Ali na nossa igreja de Jacarepaguá, em Praça Seca. Diácono nomeado pelo pastor Ari. Que alegria Amém. Ter você aqui conosco, Jair. Nós estamos muito felizes. Amém. Também estou muito feliz de estar aqui. Quando estou no ambiente Maranata, eu me transformo, eu fico emocionado, vem um saudosismo muito grande, porque essa igreja ela não fez parte da minha vida simplesmente, ela ainda é a minha vida. A Igreja Missionária Evangélica Maranata, onde eu aprendi os primórdios do Evangelho, então estou muito feliz aqui, pastor Ari. Amém. Que alegria, Jair, ter você aqui. Pena que a Deise não pôde vir, mas nós estamos alegres com a sua presença Amém, aqui. amém. Mas deixe-me apresentar o Jair de uma forma adequada. Jair Dias é casado com a Deise Dias há 37 anos. Ele tem 2 filhos, Gabriel Dias, com 32 anos, e Mateus Dias, com 29 anos, já adultos, casados. Já tem netos? Problema, pastor, nenhum dos dois casou ainda. Não casou ainda? Nenhum dos dois casou ainda. Meu sonho de ter um netinho, uma netinha, ainda está no planejamento. Eles são novos ainda, 32, 29 anos, vai sair. Vamos orar. Esse homem converteu-se no dia 10/5/1985, e quando ele esteve recentemente na nossa igreja lá em Praça Seca, há uns 5 meses atrás, eu convidei para ele impetrar a bênção no culto, enfim, orar por nós, e ele falou de púlpito que tinha sido primeira pessoa a se converter ali na nossa igreja de Praça Seca. Quando ele falou isso, eu falei, rapaz, eu preciso conversar com o Jair para ele contar essa história, eu vou chamá-lo para participar do nosso podcast. Então, convertido no dia 10/5/1985, ou seja, 39 anos de convertido, batizado nas águas no dia 12/10/85, é atuante no Evangelho desde então, durante todo esse tempo em que está envolvido, em que está vivo, melhor dizendo, né? Neste período ele teve a oportunidade de exercer muitas funções eclesiásticas. Atualmente ele exerce a função de pastor auxiliar e administrador da Igreja Batista Ágape em Juiz de Fora. Nós vamos explicar como é que esse homem foi parar em Juiz de Fora, porque os primeiros 15, 20 anos da sua conversão ele esteve conosco, mas ele é militar, pronto, já começou a explicar. Ele é militar do Exército, e então existem essas mudanças geográficas constantes dentro dessa força que é o Exército. Eu tinha o meu sogro, meu pai também fazia parte, era militar, então de vez em quando tinha essas mexidas, essas saídas de onde você está para outro lugar. Que felicidade, que alegria ter você aqui, Jair, que Deus nos abençoe esta manhã
ou melhor, esta noite, em nome de Jesus. Muito bem. Eu queria saber de você, meu querido irmão, qual a importância das pessoas em sua vida. Você, quando nós trocamos algumas informações algum tempo atrás, você me falou assim, Pastor Ari, a gente não conhece as pessoas por acaso, mas essas pessoas passam por nossas vidas e nos marcam. Aleluia. E aí, eu falei assim, essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para o Jair. Que marcas são essas? Que pessoas são essas que passaram por você e marcaram profundamente a sua trajetória, Jair? Primeiro, uma honra estar aqui. E é que na nossa caminhada a gente tem os percalços naturais da vida, né? Tive uma infância, nós éramos pobres, uma família pobre. Você é aqui mesmo, origem do Rio? Eu sou carioca, mas meus pais vieram de São Paulo para o Rio, já com 3 filhos, e aqui no Rio de Janeiro tiveram mais 3 filhos, então nós éramos em 6. E seu pai também é militar, não? Meu pai não, meu pai trabalhava no Banco Português. E quando ele veio para o Rio de Janeiro, aí nós fomos morar ali na Rua da Igreja. Na Rua da Igreja... Rua Barão. Rua Barão. E eu morava ali na rua, tinha uma vida humilde, simples. Isso nos idos de 1963, quando nasci, já foi para ali, né? E foi... Ali era um fazendão, né, cara? Ali era um fazendão, ali, aquela região. Era uma região muito boa, né? Muito boa, muito boa. E eu cresci naquele local ali e tinha o hábito da nossa família, começar a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 9 anos de idade. E na minha vida, algumas pessoas, uma professora marcou a minha vida. Ela falou uma coisa para mim que me motivou a estudar um pouco mais. E aquilo gerou em mim, com 9 anos de idade, uma vontade de vencer. Eu falei, em 9 anos de idade, a professora de francês estava falando francês e estava falando da França. Aí eu falei assim, um dia eu vou conhecer Paris. 9 anos de idade, aquele garoto pobre. Eu era engraxate, lavador de carro, ficava na rua brincando, fazendo as coisas, trabalhando. E com 15 anos, um senhor, que eu lavava o carro dele, me convidou perguntou assim para mim, garoto, quer entrar para o Banco Real? E aquela entrada para o banco com 15 para 16 anos de idade me deu uma mudança de vida muito grande. Eu era muito pobre e fui ganhar quase que a mesma coisa que meu pai ganhava. Eu no banco, num plano de menores. Era para ser treinado no banco para depois, quando chegar numa certa idade, buscar ser gerente de produção do Banco Real. Aí me colocou no banco, entrei naquele plano, trabalhei no banco. Saiu da rua, do saí da rua, daquela vida, e gerou uma perspectiva. Mas eu tinha um sonho também de ser militar. Aí chegou uma certa época da minha vida que eu vi a oportunidade de entrar para a Polícia Militar. Então aquele seu Ademir foi uma das primeiras pessoas na minha área profissional que marcou muito a minha vida. Então sempre tem pessoas que marcam a nossa vida. E eu fiz o concurso da Polícia Militar, porque uma pessoa me indicou fazer a própria Polícia Militar. Meu primo era major da Polícia Militar, também foi muito importante na minha vida, o meu primo. Eu entrei para a Polícia Militar, mas o trabalho da Polícia Militar, eu não era cristão, um jovem. Eu comecei a fazer muita coisa que eu me envergonho hoje, que eu não vou entrar sobre isso, não vou falar sobre isso. E tinha um momento da minha vida que eu estava passando por um problema dentro da Polícia Militar. E um rapaz que veio cobrir as férias veio trabalhar comigo. O nome dele era Cosme Weiner. Ele começou a falar de Jesus para mim. Rapaz, mas que cabra chato. Meu Deus do céu. O Weiner falava de Jesus o tempo todo para mim. É mesmo? O tempo todo. Aí um dia, para provocar ele, o Papa tinha vindo no Brasil, eu peguei o santinho do Papa, botei assim na viatura, né, da polícia. Quando ele ia falar alguma coisa do Papa, eu falei, desse homem você não fala. Esse é o meu líder religioso, isso, aquilo outro, cara. Ai, meu Deus, mas o Weiner, ele tinha um jeito... Tu falava só para perturbar. Eu falei para perturbar, mas o cara não se perturbava. Tranquilo. Ali, ele não se manifestava de forma diferente. Aí ele olhou para mim e falou,
Ah, Dias, Deus vai mudar teu pensamento. Deus vai mudar teu coração. Você vai se converter. Aí aquilo me deixava com mais raiva, né? Mas de tanto ele insistir, eu acabei indo visitar uma igreja. Eu fui na igreja, era a Igreja de Nova Vida, ali em Piedade, na Avenida Suburbana, né? Hoje mudou o nome para Dom Helder Câmara. Sei. Aí eu fui visitar a igreja, aquela da Igreja de Nova Vida. Depois mudou de nome a igreja e tal, mas não vem ao caso. Isso já na década de 70? Isso no começo de 85. De 85. De 1985. Aí eu fui lá na igreja, devia de ser no mês de março, abril de 85. Eu fui naquela igreja, mas eu detestei. É mesmo? O problema não estava na igreja, estava em mim. Eu detestei, doido para sair, para acender o cigarro, estava agoniado ali dentro. Mas o Wagner depois ele falou assim para mim, ó, você tem... Ele era da Nova Vida? Ele era de lá. Eu fui para visitar para agradar ele e acabou sair desagradado, mas tudo bem. Aí ele falou para mim, rapaz, Deus tem um propósito para tua vida. Aí eu aquilo não entendi nada. Aí eu fui de novo numa igreja. Fui naquela igreja batista que tem ali na Praça Seca. Igreja Batista Barão da Taquara. É uma igreja maravilhosa, mas do dia que eu cheguei lá... Já é antiga assim aquela igreja? Aquela igreja deve ter uns 80 anos. É mesmo? Deve ter uns 80 anos. Plantada ali? Plantada ali, deve ter uns 80 anos. Quando eu nasci, ela já estava ali, né? Daquele jeito mesmo? Então eu tenho 63 anos, eu tenho 61 anos, ela já estava ali. Eu não sei se daquele jeito, mas ela já estava ali. Desde criança tem aquela igreja, sempre foi muito bonita, muito organizada. E eu fui naquela igreja. Eu nunca tinha entrado, eu entrei naquela igreja. Quando eu entrei, era um dia que estava tendo reunião de membro. Sei. Uma chatura do caramba. Eu falei, meu Deus do céu, esses crentes é muito chato. Parecia reunião de condomínio, não? Parecia pior que reunião de condomínio, aquele negócio muito organizado, que reunião de condomínio é até bacana, que às vezes tem uma bagunça e tal, mas era muito organizado aquilo. Aí eu não gostei. E depois uma pessoa me convidou para ir lá de novo. Eu fui de novo. No dia que eu fui, veio um coral de fora. Meu Deus do céu, que coral horrível. Não vou nem falar, mas eu detestei também. Aí o Wagner falou para mim, o Cosme Wagner falou assim para mim, Dias, chega no teu quarto e ora com Deus e conversa com ele. Reclama isso com ele. Aí eu falei, mas eu não creio que Deus existe. Não tem problema. Ora assim mesmo. Ora assim mesmo. Aí eu cheguei na minha casa, eu tranquei a porta do quarto, porque lá em casa era um monte de filho, então o quarto é de todo mundo, né? Eu não sei se eu tranquei, eu fechei, não me lembro se tinha chave. Eu fechei, entrei no quarto e falei, ó Deus, eu nem sei se tu existe, mas se tu existe, me mostra uma igreja que eu goste. Aí naquele dia... Olha, rapaz. Eu fui andando pela Rua Barão. Você morava em que altura da Rua Barão? Eu morava no 207, lá no fundo, perto do Aerobito ali? Do Aerobito, antes do Aerobito, eu morava no Bancário. Tá. Aí eu fui andando com a minha noiva, na época a Deise era noiva, nós éramos noivos, não, nós éramos namorados. Aí fui andando, passei na porta da igreja. Aí era uma casa... Era uma casa que eu tinha muita curiosidade de conhecer aquela casa. Por quê? Porque eu estudava num colégio também na Rua Barão, que depois virou a nossa igreja, né? Aí aquele colégio, o Colégio Sobral Pinto, eu estudava lá e eu passava por ali andando. Na frente da igreja. Na frente da igreja. No casarão. E esse casarão tinha 2 cachorrão lá. E eu sempre, quando passava, perturbava os cachorros. Brincava com os cachorros, perturbava os cachorros. Eles ficavam latindo, eu perturbava, porque ele latia para mim, eu latia para ele também ali. Tá. Mas teve um dia que eu estava com um trabalho escolar. Aí eu passei. Eu fui perturbar o cachorro com o trabalho escolar na mão, o cachorro latiu, saiu um escarro assim da boca do cachorro, estragou meu trabalho escolar. Caramba. Aquilo me deu uma raiva. Aí eu vi um grupo lá e eu falei, caramba... Eu queria conhecer essa casa. Aí tinha um grupo de pessoas na porta e um deles era o Reginaldo. Mas esse cachorro foi num outro momento, né? Foi num outro momento. Tá. O cachorro já não existia mais. A casa já estava meio em obra lá dentro e tal. Eu tive a curiosidade de conhecer a casa. Ela foi vendida. E isso gerou uma curiosidade. Depois eu soube da história como aconteceu. Aí tinha um grupo lá dentro de umas 15 pessoas, e umas pessoas trabalhando, ajeitando um carpete, que estavam botando um carpete, tal. Aí eu passei, aí eu perguntei pro rapaz,
pro Reginaldo, depois a gente ficou amigo. O que ia acontecer aí? Ele falou. O Reginaldo cantor, que é do ministro de Louvor? Eu não sei se ele é menino de louvor hoje, não. Na época ele trabalhava numa ótica lá no centro do Rio de Janeiro. Tá. Aí nós ficamos muito amigos depois. Ficamos muito amigos. Eu não sei se ele era cantor, não. Acho que ele se envolvia mais com a palavra mesmo. Entendi. Com o ensino. Mas o cara era uma bênção. O Reginaldo era uma bênção. E depois disso a gente virou um parceiro dentro do evangelho também. E eu fiquei curioso de entrar. Aí o pessoal falou, não, nós vamos inaugurar, isso era no dia 10 de maio, era uma sexta-feira, nós vamos inaugurar essa igreja aqui no domingo. Ah, é? Então nós estamos orando pelo local, você quer entrar? Aí eu, tá bom, vou entrar, cheio de curiosidade. Quando eu cheguei lá dentro, eu vivendo um problema que eu falei para você na polícia, tinha um pastor, um baixinho, cabeça grande, desculpa a brincadeira, gente. Rapaz... Aquele homem, pastor Daniel Bonfim, ele falou a minha vida toda. É mesmo? Ele começou a contar coisas que eu estava passando na polícia, ele começou a falar o que Deus tinha de propósito para a minha vida, e ele falou que eu tinha que ficar lá. E eu aceitei Jesus naquele dia. Naquele dia. No primeiro culto? No primeiro. E a partir daí, ele falou, domingo você vem aqui. Eu, sim, senhor. Aí eu fui. Pastor Daniel Bonfim começou a cuidar de mim, tá falando comigo sempre lá. E ele não era o pastor da igreja de pastorear, mas ele era de cuidar das pessoas, de conversar. Aí eu olhava para ele assim, de uma forma tão apaixonante, eu comecei a ir naquela igreja. E comecei, me converti ali, foi a primeira conversão naquela igreja, e começamos ali, comecei a conhecer várias pessoas, conhecer as famílias que já estavam ali, a Shirley e o Jaime já foram para lá. Estiveram aqui outro dia. Ah, é? O Richard, a sogra dele, a Ellie, a mãe, estavam lá, que estão na igreja desde o começo, né, daquele período. Vinha gente de Vila Isabel, quando era na Rádio Boas Novas, ia para Praça Seca para fazer os cultos. E começou. E tinha um casal lá, que era diácono, mas era uma bênção. Era o Almir e a Iva. Eles eram diáconos. Olha, mas o Almir assumiu um controle da igreja e foi morar lá na igreja. Isso, ele se tornou pastor depois. Aí o Almir viu a minha situação, eu morando ali, eu ficava lá na igreja com ele o tempo todo. Aí ia pra lá, às vezes lanchava lá com ele, comia. Ele cuidou de mim, aquele meu começo ali, ele cuidando de mim. Eu ia pra igreja, ficava soltando pipa lá na igreja, pegava manga, tinha uma mangueira grande lá na igreja. Eu pegava manga e tal, e ficava o tempo todo na igreja. A minha vida foi ficar na igreja, pra mim poder me afastar daquilo que eu tava vivendo de errado. Que não vem ao caso eu falar agora. Então eu me afastei de tudo, de todos os vícios, de tudo que eu estava vivendo errado na minha vida. E passei a estar o tempo todo lá na igreja. Deu uma balançadinha aqui. E o Almir, na época, que era diácono, me ajudou muito nisso. E eu fiquei. E daí para frente foi mais uma pessoa que foi importante na minha vida. Então você já falou de alguns. Você falou do... Falei do senhor que me ajudou primeiro emprego, primeiro bom emprego, né? Que foi. Depois... O rapaz que pregou o evangelho? Pregou o evangelho para mim. Cosme? Cosme Weiner. Cosme Weiner. E depois o pastor Almir e a irmã Iva e o pastor Daniel Bonfim, que foi aquele que pregou para me converter. A mensagem que Amém. Tocou no seu coração. Amém, amém. E continuei lá na igreja. Depois tem outras pessoas lá da Igreja Maranata que eu vou falando sobre elas no decorrer do tempo, que eram lá de Jacarepaguá. Essas experiências com o pastor Daniel Bonfim, a gente sempre ouve o nome dele, vira e mexe, alguém traz à tona o nome do Daniel Bonfim, que eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas deve ter sido alguém muito, muito especial, um canal de Deus para abençoar pessoas. O que mais te impressionava na vida do Daniel? Olha, eu vou falar para o senhor uma coisa, pastor. Pastor, eu não vou chamar de você também, que a gente fique em paz, olha só, algumas, na minha vida eclesiástica, ministerial, às vezes eu falo algumas heresias. Uma delas é que se o livro de Romanos, o livro de Hebreus, capítulo 11, fosse escrito hoje, o nome do pastor Daniel Bonfim estaria lá. Tinha que estar lá, né? São algumas heresias que a gente brinca, as brincadeiras, que aquele homem era de outro planeta. Ele tinha assim um jeito, e a história dele, ele tem um testemunho a ver, ele disse que
foi buscar uma audiência com o presidente da República, não sei se você conhece, a história que ele chegou lá. Quem quer falar com ele? Foi lá em Brasília para falar com alguém do Ministério da Presidência da República. Não foi se era com o presidente ou alguém da Presidência da República. Ele, quem está falando aqui? Avisa que é o ministro Daniel Bonfim. Então, a história dele, contada pra gente, é que ele pregou o evangelho mais de 50 anos, a pé, andando pelo Nordeste do Brasil. Hoje a gente tem uma dificuldade de visitar um hospital a 2, 3 quilômetros da nossa casa para visitar um enfermo de carro, às vezes carro zero, mas a gente não tem tempo. E ele tinha um Passatzinho velho, que eu não esqueço até hoje. É por isso que eu quis ter um Passat por causa disso. Aí um dia eu tive um Passat. Essas coisas que a gente não esquece. Um homem como aquele, só não teve a oportunidade, mas só tem conhecido ele através de testemunhas. Como que Deus usa pessoas e situações improváveis para salvar pessoas, para salvar gente, como nós. É verdade. Que fomos alcançados, não é? Você rodou por várias igrejas e fez uma oração a um Deus que você nem acreditava que ele existia. É verdade. E ele ouviu essa oração. Aleluia. E conduziu você para um homem que possivelmente, se você o conhecesse em outras circunstâncias, ele não chamaria atenção nenhuma. Parar. E a casa ser algum lugar que eu tinha curiosidade de conhecer por dentro, o fato que eu contei do deslocamento me deu curiosidade de conhecer por dentro. E todo um contexto que a gente fala que... Quando a gente fala que as jesuicidências da nossa vida, né? Que Deus está controlando cada momento da nossa vida, cada instante. Os momentos bons, os momentos ruins, todos os propósitos. E Deus cuida. Houve milagres nesses anos de início da sua vida, de libertação? Você não quer entrar, vamos dizer assim, eu respeito isso, mas por pouco que você falou, você estava preso a algum tipo de processo de vício, de circunstância, que houve uma intervenção de Deus para quebrar essa cadeia, essas algemas? Eu tinha uma vida... Se meu nome fosse escolher um nome para mim, eu poderia botar de Jacó também, que eu era suplantador, enganador. Pessoas que eu fazia muita coisa errada, essa minha eloquência, dom de falar, eu usava pro mal, me beneficiava fazendo coisas erradas, e isso me prejudicou na época da minha vida. Então, eu fui liberto do pecado, eu fui liberto de agir errado, eu fui liberto da mentira. Você sabe de onde você veio. Eu sei da minha origem. Eu sei... Os grilhões que lhe prendiam. Eu vi o que, se eu não mudasse, qual seria meu destino. Eu via pelas amizades que eu tinha, pelo meio que eu vivia, se eu não mudasse, eu saberia o meu destino. E lá dentro da igreja a gente aprende que a gente servindo a Deus, Deus muda a nossa realidade. Muda. E Ele mudou a minha realidade. Amém. Ele mudou a minha realidade totalmente. Mas me permitir falar, quando eu me converti, eu estava na Polícia Militar e logo que eu me converti, eu falei, eu quero sair daqui, eu quero sair da polícia. Teve uma ocorrência que eu vou registrar agora pela primeira vez nas câmeras, né? Eu não gosto de dar nem isso como testemunho, vou falar hoje aqui. Eu estive envolvido num caso que houve um roubo e eu fiquei com um malote de dinheiro. E eu tinha acabado de me converter. E aquele roubo, eu estando com um malote de dinheiro, eu falei, se eu ligar agora onde eu estava, eu fiquei numa situação, eu sozinho com um malote de dinheiro. Eu não conto isso em outros lugares que pegam uma situação, mas eu vou registrar, porque eu estou no Rio de Janeiro agora. E já fazem mais de 40, fazem 38, 39 anos isso, né? Na polícia. E quando eu fiquei com aquele malote de dinheiro, eu fiquei preocupado. E agora? O que eu vou fazer? Aí, se eu falar aqui no rádio que a Res Furtiva estava comigo, eu fiquei preocupado com o que poderia acontecer. Aí, na PM, a gente liga para supervisão.
eu liguei para a supervisão. Aí falei, Maré Zero, que era a expressão do rádio que a gente falava, Papa Mike Dias aqui se encontra com a responsiva do assalto na localização tal. Aí eu fui lá para o Arco da Lapa, fiquei no Arco da Lapa ali com o malote, porque se qualquer coisa, quem viesse, eu estava no local público. E vim. Aí depois veio viatura para tudo que era lado. O capitão da supervisão falou para mim, depois que levou o malote, foi para averiguação, tal. Aí ele perguntou para mim por quê que eu não fiquei com dinheiro. Eu falei, ué, por que você não ficou com o malote brincando comigo? Você sozinho. Brincando comigo, né? Aquela brincadeira que a gente faz assim. Aí eu novo convertido, né? Sou como Davi, não quero nada que não custe o suor do meu trabalho. Aí ele depois falou, sabe que ali dá para tua terceira e quarta geração não precisar de trabalhar. Aí que eu falei para ele, não quero nada que não custe o suor do meu trabalho. E vou falar para o senhor, vou falar para você, Ari, nunca faltou o pão na minha casa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então eu continuo dizendo, não quero nada que não custe o suor do meu trabalho. Amém. Então, e depois eu fiquei conhecido na PM como o homem do malote. Aí a fama surgiu, aí eu falei, eu vou sair da polícia. Aí o Daniel, lá da nossa igreja, era uma boa fama, mas eu não gostava por causa de uma situação que gerou alguns problemas. Porque eu estava numa função que tinha outros dois. E eu não liguei para eles. E aqueles dois ficaram muito chateados, sofreu uma ameaça de morte, ficou uma situação, uma ameaça velada, assim, mais ou menos, tal. Mas eu falei, aí eu que não é também, todo mundo que quando consegue a pessoa resistir esse tipo de tentação. Né? Quando falou para mim, eu falei, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois veio o juízo. Eu ficava usando os chavões da palavra do Senhor para me defender. Eu estava aquele crentão, né? Fiquei doido aprendendo da palavra. E uma das coisas também que eu me orgulho de estar na Maranata, porque eu me converti no dia 15 de maio. E entrei para a classe de batismo. E a classe de batismo na Maranata naquele tempo era a classe de batismo. Era a classe de batismo. Nós tínhamos que... tinha a ameaça de passar pela sabatina da irmã Zenilda. Isso. Aí nós tínhamos que decorar passagens, isso e aquilo, eu tinha que decorar os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura ou semelhança que há no céu, na terra, nas águas debaixo da terra, nos adorarás, me darás culto, porque eu sou um Deus, e continua. E eu decorei, porque eu tinha que decorar, porque podia fazer uma sabatina com a gente. E aí aquela preocupação. E o batismo era feito lá num sítio, lá em Casemiro de Abreu. Que lugar lindo. Sítio do Sossego. Sítio do Sossego. Chegou aí? Não cheguei. Rapaz, ouço muito. Meu Deus do céu. Ouço muito falar sobre esse lugar. Aí fomos. E foi no dia 12 de outubro. Mas, abrindo uma brecha, entrando minha esposa nessa história, quando eu me converti, essa preocupação da escola dominical, aí o pastor Daniel Bonfim falou que, numa mensagem, nós temos que estudar a palavra, porque os adivinhos não herdarão o céu. Aí eu falei, eu conversando, eu falei, então, se eu ler a palavra, a Bíblia toda, Deus pode me revelar ela todinha, né? Não, você lendo toda, o que vier depois é com Deus. Eu falei, caramba, eu tenho uma memória fraca pra caramba, como é que eu vou guardar isso? Eu quero saber, eu vou ler ela um monte de vezes. Depois vira problema de Deus. E é gozado que eu não lembro quase nenhum de versículo. Quando eu vou pregar, Deus começa a me trazer versículo na memória. Se começar a me falar de capítulo, versículo, eu leio 30 vezes e não decoro. Aí quando eu estou pregando, começa a vir tudo na minha cabeça. Não sei, eu acho que isso é milagre, né? Ou é coisa da minha cabeça, que eu sou meio doido. Aí eu comecei a ler a palavra, pregar para as pessoas ao meu redor. E começou todo mundo ao meu redor se converter, pastor. Olha aí. Foi uma epidemia de gente ao meu redor se convertendo. E eu não sabia muito falar, eu falava de qualquer jeito e as pessoas se convertendo. E quando chegou próximo ao batismo, nós tínhamos que escolher um versículo para entrar na água e se batizar. Memorizar o texto. Aí eu já sabia qual é o versículo que eu ia escolher. 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação.
ai de mim se não pregar o evangelho. Aí o Espírito Santo, como ele fala, ai de você, Jair, se não pregar o evangelho. Ai de você, Jair, se não pregar o evangelho. Então, isso para mim foi uma ordem, algo impositivo. Não existe outra situação, eu tenho que pregar o evangelho. Aí eu comecei a pregar que nem doido. Mas a minha noiva, como eu pregava, eu me tornei tão chato para ela, chato para toda minha mãe, coitada, sofria comigo, meus pais, meus irmãos. A minha noiva, a Deise, se afastou, não quis ir na igreja comigo. Aí eu ia na casa dela, buscava ela, deixava ela na casa da minha mãe, ia para a igreja, pegava ela na casa da minha mãe, levava ela para casa dela. Era assim meu namoro com ela. E eu orei a Deus, Deus, ou separa ela de mim ou converte o coração dela. Aí no dia do meu batismo, lá em Casimiro de Abreu, a Deise teve uma experiência com o Senhor Jesus. O batismo era muito lindo. Eu não sei como é hoje, mas o batismo da Maranata, nenhum lugar era igual. Nesse Brasilzão que eu participei de várias igrejas, nenhum lugar era igual. Aquilo era muito lindo. E minha esposa se converteu naquele dia, pastor. Dia 12 de outubro de 1985. Eu guardei as datas porque dia 10 foi um dia muito marcante para mim. E o batismo também foi muito marcante, porque foi o primeiro batismo da Igreja da Praça Seca. Então nós registramos isso, né? E lá na Praça Seca o pessoal ainda tem uma dúvida da data, né? Porque tem duas inaugurações, né? Tem a inauguração do casarão e a inauguração do templo. Que o casarão começou a fazer culto, depois é que fez uma obra melhor e teve a inauguração. E o templo depois foi no ano 2000, né? Isso, foi março de 2000. Isso. Que teve a inauguração. Então eu acho que eu sou uma memória viva lá da Praça Seca. É um arquivo vivo. Arquivo vivo. Duas perguntas e a gente vai para frente. Primeira, nesse primeiro momento de testemunho, você relembrando o passado, o que é evangelho para você? Pastor Ari, o evangelho do Senhor Jesus Cristo hoje é a minha vida. É o meu alvo de vida, é viver o evangelho de Jesus. Porque eu falo que eu sou interesseiro. Eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Sabe? Eu quero também. Eu imagino o céu de uma forma tão maravilhosa para mim. Eu brinco, vou passar o cartão de crédito. Aí não, a pessoa pergunta para mim, é débito ou crédito? Eu falo, passa no crédito que se eu morrer eu não pago. Aí a pessoa, por quê? Eu tô esperando a morte. Eu tô esperando a morte. Eu brinco, eu sou paraquedista, né? Aí quando eu saio do avião, eu saio voando. Aí eu falo que eu tô treinando porque um dia eu vou encontrar com o meu Senhor nas nuvens. Eu tô treinando. Então, o evangelho do Senhor Jesus Cristo para mim é a minha vida. Eu quero pregar esse evangelho durante toda a minha vida. Eu quero... E o evangelho em você? O que aconteceu? O evangelho em você produziu o quê? Em mim, ele produziu uma mudança, porque eu, como falei, eu era um suplantador. Hoje, se você me chamar de feio, de uma brincadeira que eu fiz uma vez com a Isabel, você se lembra? A Isabel falando para a Deise assim, nós somos privilegiadas, nós temos um excelente marido, nós temos 2 filhos e tal. Aí eu brincando, e os 2 são narigudos. Eu brincando com a Isabel, você se lembra disso contando, né? Aí eu falei para ela, que isso? Mas falou que era bonito e tal. Eu falei, a sua opinião, eu tava brincando assim. Por quê? Porque, na verdade, eu era uma pessoa que eu tinha uma característica de mentir. E a minha grande mudança foi fazer com que Deus mudasse o meu coração para parar de mentir, parar de viver usurpar as pessoas, querer o mal das pessoas. Deus mudou meu coração de uma forma que eu passei a querer o bem para as pessoas. Eu queria mudar o coração das pessoas. E eu recebi Jesus de uma forma tão maravilhosa, uma transformação tão grande, que eu falava, não, isso é bom demais, eu quero transmitir para todo mundo. E era o motivo que eu era chato. Era o motivo... Porque eu queria que todas as pessoas recebessem isso que eu recebi. Para tirar uma dúvida, eu não era viciado em drogas. Eu não era alcoólatra. Eu não era viciado em jogo. Eu não estava... eu não era um ladrão. Mas tudo borbulhava na minha vida. Tudo de ruim borbulhava na minha vida. Ato de corrupção, um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Esquemas. Uns esquemas. E
coisas que são erradas, que nós vemos que são erradas, eu adaptava para que as pessoas começassem a ver que era certo. Então, eu era, além de fazer o mal, eu adaptava as coisas erradas para que as pessoas não percebessem o mal. E Deus mudou isso na minha vida. Se você me chamar de qualquer coisa, eu falei de narigudo, me chamar de feio, de bobo, disso, daquilo, eu não ligo. Quando a pessoa me chama de mentiroso, é como se me desse uma facada, porque foi justamente que Deus me tirou. Ele me tirou da mentira. Da mentira. Ele me tirou da mentira. Essa é a grande mudança que Deus fez na minha vida. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Casamento. 37 anos de casado, Jair. Rapaz... É muito tempo. Hoje os casamentos duram 6 meses, 1 ano. Um cara com 53 anos já se divorciou 2, 3 vezes. E mulheres também da mesma forma. Hoje não se tem compromisso duradouro, né? Então, como é que você fez e faz para administrar um casamento de 37 anos? Como manter um casamento duradouro em um contexto cristão? Olha, eu acho que talvez essa pergunta seja covardia para mim. Porque eu tenho uma esposa que... A Deise é muito especial. Ela é uma pessoa muito maravilhosa, é uma excelente mãe, uma excelente filha, uma excelente esposa. Então, facilitou a minha vida, sabe? Mas o meu pai, ele também teve uma influência na minha vida. Porque meu pai falou uma vez que casamento era uma vez só. E isso eu não sei. Tem algumas coisas que a nossa vida que a gente tem que falam muito ao meu coração. Deus falou que meu pai falou que casamento era uma vez só. E eu olhei na minha família. Era casamento desmontado para tudo que é lado. Aí, quando eu conheci a Deise, nós começamos a namorar, noivado, eu não pensava em casar logo de cara, não. Aí, quando eu me converti, eu comecei a pensar em casar. Porém, quando eu vi que a família dela era toda problemática, os casais separando isso, problema no casamento, eu falei com Deus, Deus, eu quero um casamento que seja para a vida toda. Seja para a vida toda. E eu entrei no meu casamento com a disposição de ficar casado até que a morte separe. Eu ainda brinco com a Deise, no céu não vem me procurar. Eu já cumpri a minha etapa. Eu já cumpri. Vai que lá no céu Deus preparou uma anjinha para mim. Tô brincando. Brincadeira. Mas aqui na terra... E eu faço até uma loucura, pastorinho. Eu chego de púlpito, eu falo, vou registrar agora para o pessoal da Maranata e quem estiver ouvindo aí o nosso podcast, eu falo de púlpito. Se algum dia eu separar da minha esposa, nunca mais acredite no meu ministério. Se algum dia eu separar da minha esposa, se eu trair a minha esposa, nunca mais acredite no meu ministério. É uma escolha que eu estou fazendo. Mas eu me lembro... isso. Que há mais de 35, 34 anos atrás, nós estávamos conversando com alguns pastores, o pastor Paulo Brito estava presente na reunião, e ele falou uma coisa que depois repetiu várias vezes, mas aquela primeira vez me marcou. Ele olhou para mim e falou assim, Ari, você só serve para Maranata casado com a Isabel. Ele falou para mim. E eu falou para cada pastor. Falou para cada pastor. Aleluia. Você só serve para Maranata casado Aleluia. Com a sua esposa, com a Isabel. Cuide da sua esposa, do seu casamento. Amém. Então eu vou... Isso eu guardei no meu coração, nunca mais esqueci. Aleluia. Entendeu? Então eu vou aprender essa mensagem. Eu só sirvo para o ministério com a Deise. Com a Deise. Não... Aleluia. Amém. Aleluia. Mas isso marca a gente, não é verdade? Eu brinco com ela também, pastor. Eu falo assim, ó, Deise, se tu morrer, eu caso de novo em 3 meses. Aí ela, por quê? É porque minha experiência de casamento é tão maravilhosa.
Mas assim, eu nem sei o que seria de mim sem ela. Mas aí vocês casaram, vieram logo filhos? Não, nós quando casamos, tem gente que na vida, isso aí é como ensinamento, eu não sei de onde veio, eu sempre fui muito consciente com a parte administrativa da minha vida. Tanto que minha formação acadêmica eu fiz administração, fiz análise de sistema, né? E isso me organizou, me ensinou a organizar a minha vida. Então, logo que eu casei, eu falei, eu vou fazer minha faculdade, casado, né? Nisso eu entrei pro Exército, fiz o concurso do Exército, Daniel, estava contando que o Daniel e o Carlos lá da Praça Seca eram 2 militares do Exército, me motivaram a entrar pro Exército, eu saí da PM, fui pro Exército, então o Daniel Castro e o Carlos foram muito importantes na minha vida nesse aspecto, me motivaram a sair da polícia e ir pro Exército. Eduardo Negão. O Eduardo Negão eu conheci logo depois. Logo depois lá, ele chegou depois da gente lá. No Exército? Não. Na Maranata lá. Ele chegou 1 ano depois, lá na Praça Seca. É que tinha um grupo que vocês andavam sempre juntos, era né? um grupo grande. Depois a gente vai falar desse grupo aí, que eu vou contando algumas pessoas e vai falando. Então eu já vou falando do Daniel, que foi muito importante. E me motivou, entrei pro Exército. E no Exército, quando que eu entrei, eu falei, eu vou fazer faculdade. Porque eu não sei se eu vou ficar aqui para sempre, o que Deus quer para mim, então eu vou fazer faculdade. E eu pensava até no Ministério Pastoral o que vai acontecer, mas eu tinha um problema com a parte financeira, que eu falei, eu jamais vou querer depender da igreja para receber o salário. Era uma coisa minha, que eu tinha uma dificuldade com isso, de achar que um dia eu ia viver do Evangelho, como o pastor dedicação, abrir mão da minha parte profissional só para viver da igreja. Poxa, vão me cobrar que eu me afaste de tudo. Se eu não tiver formação, então eu vou criar uma formação que mesmo que eu saia do Exército para me dedicar, eu posso fazer uns bicos e ter a minha formação. Isso. Porque eu pensava, poxa, pastor ganha muito pouco, eu tenho alvos na vida que eu quero ganhar mais, né? E eu não acho justo o pastor enriquecer, né? E eu não conhecia a estrutura da Maranata, que hoje eu acho uma coisa maravilhosa, dá dignidade para os pastores. Os pastores acabam sendo, não vou entrar nesse mérito, mas sendo assim, muito bem cuidado pela igreja. Então a igreja Maranata é uma igreja muito centrada nisso para cuidado. Mas a experiência inicial que eu tive... Mas ninguém vai ficar rico. Ninguém vai ficar rico, vai viver com dignidade, vai poder criar os filhos, isso. Botar os filhos numa escola, isso. Certo? Então, isso era na minha cabeça, eu falei, não, então eu vou fazer minha faculdade, fiz a minha faculdade pensando, e sempre trabalhei em 2 empregos, o Exército, um outro trabalho, e pregando o Evangelho. Nisso que eu fiz a faculdade, nós tentamos só ter filho 4 anos depois de formado. Aí eu fiz a faculdade, aí que a Deise foi engravidar, a gente já estava com a vida toda organizada. Por isso que nós demoramos 4 anos, quase 5 anos para ter o primeiro filho. Aí chegou na hora certa, nós não corremos atrás, corremos na frente, foi uma vantagem. Agora, essa vida de casado, gerar filhos, a própria vida vai nos levando para circunstâncias que muitas delas são contrárias. São enfermidades que surgem dentro do próprio processo, não é verdade? Às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades dentro do casamento, no relacionamento. Então é um período da vida, logo que você casa, os primeiros 10, 15 anos, né? Onde você é bastante trabalhado nesse sentido de viver a 2, viver para sua esposa viver para você. Como é que foi isso? Houve intervenções de Deus nesses processos que acabam nos moldando, nos trazendo até onde chegamos, né? Amém. Mas então eu vou falar de uma outra coisa boa que eu aprendi na Maranata, pastor. A Maranata tinha um trabalho de encontro de casais. Esse trabalho eu não sei como é que funciona hoje, mas foi de suma importância para mim. Então, nós fizemos o encontro de casais ainda novos,
casamento novo, e trabalhamos durante muito tempo no Encontro de Casais. No Encontro de Casais. E isso gerou a afinidade. E cada palestra que a gente recebia lá, a gente ia agregando valores ao nosso casamento. Você saiu do Rio de Janeiro que ano? Olha só, eu me converti em 85. 85. Eu fiquei de 85 até dezembro de 99. De 99. 99. Em janeiro de 2000, eu fui para Belém do Pará. Foi até interessante. Agora, olha o sofrimento, pastor. Eu fui a primeira pessoa que se converteu lá. Ajudei na obra lá na casa para consertar um monte de coisa. Depois resolveu construir. Nós fomos para o colégio, fizemos manutenção lá, ajeitamos o colégio Sobral Pinto, que a gente ficou lá durante muito tempo, ajeitava e tal. Tinha um auditório lá no Sobral Pinto, onde a igreja funcionou. Investimos tempo lá na construção, lá em algumas oportunidades de ajuda lá, quando fomos para a garagem, isso, aquilo. Então, comi muita poeira lá na Maranata de Jacarepaguá. Aí, quando ia inaugurar, eu fui embora. Chegou em 2000, quando ia inaugurar, eu fui na inauguração e fui transferido. Fui transferido e depois vim para a inauguração. Para onde? Para Belém do Pará. Com a família toda? Com a família toda. E foi todo mundo, já tinha 2 filhos. Belém do Pará. Os 2 filhos, o Matheus, o senhor apresentou. Na época, não sei se lembra, nasceram várias crianças. Aí apresentou num dia 5 crianças. 5 crianças. Se lembra? 4 era o Matheus? Lembra disso? Só tinha Matheus. 4 era o Matheus. Aí naquela apresentação, o Gabriel, quem apresentou foi o Davi e o Matheus. Nesses 15 anos lá da Praça Seca, então vou fazer a abordagem, tive momentos maravilhosos que ajudaram no meu casamento. Poxa, o pastor Davi, a irmã, primeiro a Iva e o Almir foram maravilhosos para mim. Então, meu início de casamentos lá, eles me orientaram bastante. Tinha um irmão também chamado, era o Rubens, o Rubão, era um irmão bem forte, me ajudou bastante. Os valores do pastor Daniel Bonfim, a irmã Noemi ou Noêmia, que era esposa do pastor Daniel Bonfim, não me lembro se é Noemi ou Noêmia. Era mais de 50 anos juntos, sabe? Eu olhava aquele casal e só dava motivação pra gente. A Regina e o Davi cuidaram bastante de mim e da Deise também. Pastor Davi, um pastorzão, né? Ele não é mais um pastor pra mim, a gente é amigos, sabe? Ele até no outro dia me ofendeu no outro dia. Você sabe que eu ia chamá-lo para estar aqui na mesa? Eu estava conversando com outro amigão, que é o Eduardo. O Eduardo Magrinho. O Eduardo Magrinho. Eu falei assim, Eduardo, eu vou receber o Jair lá no podcast. Você não quer estar na mesa comigo? Puxa vida! Aí ele falou assim, rapaz, eu queria muito. Ficou todo alegre com o convite, mas eu estou trabalhando. Eu falei, mas tu não está aposentado, rapaz? Ele falou assim, tô, me chamaram de volta para resolver lá umas pendengas e eu não vou poder ir. Chama o Davi. Puxa. Aí eu falei, boa ideia, vou chamar o Davi. O Davi se submeteu-se a uma cirurgia outro dia e está de alta, foi para casa agora. Hoje ainda falei com a Regina. Eu não sabia disso. Ele teve uma dificuldadezinha, mas já está bem. Já está bem, está em casa. O Davi, no outro dia, a outra vez que eu encontrei com ele, eu fui lá na Praça Seca. Mas olha, Davi Silveira, Eduardo Magrinho, Eduardo Negão... Sidney. Edinho. Paulinho, você. Cara. Ai, meu Deus do céu. Josias. A galera. Denilson. Tem o Denilson. E tem aquele irmãozinho, tadinho, que morreu. Eu sei. Nome dele. Ele era diácono da igreja também. Me esqueci o nome dele, rapaz. Isso. Ele faleceu lá no Meu Nordeste. Deus do céu, a minha cabeça não me lembrou dele. Que também era baixinho, isso. Ele trabalhava com obras. Isso, não sei como é que o nome dele não está me vindo aqui agora. Mas vai vir. Mas que grupo bom. Cara. Que grupo, nós ficamos muito amigos. O que aconteceu com esse grupo? Nós tinha o retiro e tal, mas a Maranata fez o retiro de carnaval ser só para jovem numa época. Aí os jovens casados não podiam ir, era só jovem. Tal. Aí nós resolvemos fazer um retiro. Só de vocês. Só nosso.
Aí virou um bando. Nós temos nosso grupo até hoje, Amigos para Sempre. Tá aqui no nosso Zap aqui, a gente se reúne, tal, bate-papo. Eu chego no Rio, aí já às vezes a gente se encontra aqui. Eu venho pra cá, eu acho que eu sou aquele que é mais agregador. Aí eu ligo pro Sidney, pra Sandra, se reúne. É que ficou muito em cima, rapaz. Hoje de manhã eu pensei assim, rapaz, eu acho que eu vou ligar pro Sidney. O Sidney era daquele grupo. Poxa, o Sidney... Mas aí... Então vou falar do Sidney agora. Então, começando na saída de Jacarepaguá. Eu preguei o evangelho para todo mundo, para tudo que é lado, as pessoas se convertendo, indo, muita gente lá na Praça Seca. Só que eu pregava o evangelho da minha família e o meu pai era meu ídolo, cara. Meu pai, assim, uma pessoa que eu amava demais, assim, uma referência na minha vida, meu pai. E quando eu fui transferido para Belém, eu orando a Deus, eu falei, Deus, e agora? Como é que meu pai vai se converter? Aí você que vai ouvir esse podcast pode até estranhar o que eu vou falar. Mas a verdade não deixa de ser verdade pelo fato de a pessoa não acreditar. Ela é a verdade. Aí Deus falou comigo, o seu pai vai se converter. Aí eu continuei orando. Aí Deus falou de novo, o seu pai vai se converter. Eu continuei orando, não sabendo, Deus, eu estou lá em Belém, como é que eu vou pregar o evangelho para ele? Estou longe. Aí Deus falou de novo, e a terceira vez que ele falou, Deus falou assim para mim, o seu pai vai se converter e vai se batizar. Aquilo... Mas essa fala de Deus foi do seu coração ou alguém? Eu orando, não. Eu orando. Deus falou comigo orando. Foi uma das poucas vezes de que eu ouvi Deus falar comigo de forma que eu entendo como a forma audível, sabe? Eu entendo assim. Isso é muito individual de cada um, né? Mas lógico. Entendo assim. A pessoa crendo ou não. Deus falou, seu pai vai se converter e se batizar. É uma coisa muito forte. E aí você foi transferido para lá. Aí eu estava lá em Belém. Aí um dia, o Sidney liga para mim. Sidney. Hoje aí tudo bem, cara. Lá em Belém, ele, pô, tudo bem. Sabe quem tá aqui em casa? Aí eu falei, não sei. Aí minha mãe foi, oi, Jairzinho. Aí meu pai, oi, filho. O Sidney foi lá na casa dos meus pais. Ele não tinha contato com meus pais, não tinha intimidade com meus pais, não tinha nada com meus pais. Ele disse que estava orando, Deus tocou no coração de, poxa, eu estava longe, ele na casa dos meus pais. E o Sidney tem um negócio de fazer churrasco, que ele faz o melhor churrasco do Rio de Janeiro, é garantido. Mas é um dos melhores do Brasil. Mesmo? O Sidney não faz churrasco de músculo, cara. O cara, ele tu come falando que é picanha. Rapaz, o cara é o máximo. Aí o Sidney convidou meus pais para comer churrasco na casa dele, cara. Olha. Levou meus pais para casa dele. Rapaz, aí ele convidou meu pai para ir, isso foi de manhã, ele saiu da igreja, foi lá na casa do meu pai e convidou meu pai para ir à noite na igreja. Aí meu pai foi com a minha mãe à noite. Aí naquele dia, meu pai se converteu. Meu Deus. Rapaz, aquilo foi assim maravilhoso para mim, foi maravilhoso. O Sidney levou meu pai para a igreja. Instrumento de Deus. Aí meu pai entrou na classe de batismo. Isso foi, assim, no começo do ano, ele entrou na classe de batismo. Quando chegou em julho, meu pai não quis se batizar. Por quê? Porque ele achou que não estava preparado ainda. Depois minha irmã mostrou vídeo, meu pai pregando evangelho para os amigos dele, o amigo dele se convertendo, um amigo de muito tempo. Meu pai ficou crentão, pregando evangelho para todo mundo. Aí ele não quis se batizar, que ele achou que não estava preparado, que ele ia ficar mais na classe de batismo, que foi a primeira classe da vida dele. Ele ficou espantado, um homem de 60 e tantos anos, numa classe de batismo, aprendendo a palavra de Deus, mais velho do que eu sou hoje, aprendendo. Já pensou a gente se converter com 65 anos e entrar numa classe de batismo? Aí ele continuou na classe. Quando chegou no final do ano, o batismo dele, ele foi se batizar. Ele foi lá para Xerém, se batizou. No dia seguinte ele passou mal, deu entrada no hospital e levou meu pai. É mesmo, rapaz? Deus tinha falado para mim, não foi lá, ele ficou um tempo no hospital. Nisso o Davi foi visitar ele no hospital. Davi foi lá, minha mãe contou que meu pai chegou, falou pro Davi, pastor, quero te pedir perdão a Deus por todos os pecados. Eu queria pedir perdão para minha esposa de tudo que eu fiz de errado.
agradeço muito a Deus pela minha vida, tal. Aí o Davi me contando, depois minha mãe me contando. Pediu perdão, depois morreu. Olha que coisa linda. Deus tinha me prometido. E eu falei para todo mundo que meu pai ia se converter e ia se batizar. Ele se converteu, se batizou. Ele está esperando por nós. Ele está me esperando na glória. Então, esse Deus é muito maravilhoso. É verdade. Ele é muito bondoso, ele cumpre. Eu falo algumas coisas que nessas minhas ditas heresias, eu falo para as pessoas, Deus não é fiel a nós. Deus é fiel a ele, é fiel à palavra dele. A palavra dele. Porque se ele fosse fiel a nós, quando nós quebrássemos a aliança estaria quebrada. Ele é fiel à palavra dele e ele me prometeu. Ele busca a gente mesmo com a aliança quebrada. Ele resgata a gente. Sabe, aquilo foi muito marcante na minha vida que Deus fez. Amém. Então o Sidney foi marcante. O Davi, pelo esse cuidado que ele teve meu pai, o pouco tempo que meu pai congregou com ele lá, Davi cuidou do meu pai com um carinho muito grande. Só. E você lá. E eu longe. E eu longe. Que bênção, hein? Sabe, o Davi tinha voltado, eu já não... meu contato com o Davi foi antes. Aí depois ele voltou para Praça Seca. É porque a gente tem aquele rodízio. Rodízio, né? Aham. E, poxa, foi assim, muito especial. Eu tive experiências espirituais também lá na Praça Seca, com, por exemplo, o Edinho. Não gosto nem de falar o nome da figura, não. Nunca falei. Não, esquece Edinho, esquece o nome. Eu estava um dia com um problema financeiro. Aí eu fui, nós estávamos usando o salão de festa, o culto era no salão de festa ali. Não tinha igreja para cima. Igreja, só salão de festa. Só fez um patamar da garagem, fez o segundo patamar e a obra rolando para cima. Eu pastoreei um período ali, naquele patamar ali. Isso. Quando nós saímos do colégio. Foi para lá. Fomos para lá. Isso, fomos para lá. Aí chegou lá, aí ficamos ali. E o Davi pastoreou depois já a igreja. Já pronta, foi isso. Então, aí nós estávamos naquele local, aí o púlpito era lá naquele cantinho, eu fui lá na frente um dia, estava com uma dívida para pagar, de um problema que a pessoa não me pagou, que eu tinha que pagar. Não era muita coisa. Eu falei, meu Deus, eu não quero atrasar essa dívida. Tem misericórdia de mim, pai. Orando. Aí, falando, eu com Deus lá, ajoelhado lá no púlpito, que eu gosto muito de ir à frente, sempre quando tem oração. Quando tem um outro pastor pregando, eu vou lá na frente como se eu fosse pastor, mas na verdade estou recebendo Jesus de novo, estou orando pelas pessoas, fingindo que eu vou orar tal, e estou recebendo ali. Porque lá na Maranata teve uma vez que um diácono falou para mim, tu não precisa ficar vindo aceitar Jesus todo culto não, senão vão pensar que tu está em pecado. Aí tudo bem. Aí eu fui lá, me ajoelhei orando, aí no final do culto, o Edinho coloca um envelope no meu bolso. O que é isso? Ele, não, vem em casa. Deus falou comigo para mim te entregar esse envelope aí. Cheguei em casa, era o valor da dívida que eu tinha que pagar. É mesmo? Deus falou com o Edinho. Por isso que eu amo aquele cara, o Edinho da Rose. Rapaz, nunca mais ouviu o Edinho? Eu acho que estão congregando no Recreio lá. Ele mora no Recreio. Tem um pão que eu não vejo o Edinho e a Rose. Cara ali também é outro especial. Deus fez muito na minha vida através dele. Paulinho e Denise, cunhado do Davi. Paulinho soube que eu estava com um problema, com uma época, um problema com meu filho. Aí eu conversei com ele e tal. Ele foi lá em Juiz de Fora. É mesmo? Fui lá para conversar comigo sobre isso. Sabe, pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Para abençoar a gente. Que olha assim, caramba. Aí Paulinho falou para mim assim, ó, a gente foi para Praça Seca por causa de você. Falou para mim. Olha aí. Porque a Denise ama você na escola dominical. A sua forma, a época, o seu jeito de dar aula, tudo. Que eu amo dar aula, né? Para a escola dominical. Eu falo que eu sou muito mais evangelista e professor de escola dominical do que pastor. Então, quando eu estou pregando, culpa sua também, eu atraso pra caramba a pregação. Domingo retrasado agora na igreja. Eu passei do horário muito e o pessoal depois, tu passou muito? Nem reparei. A gente vai pegando um pouquinho, eu peguei um pouquinho do pastor Daniel Bonfim, um pouquinho do Almir, mas eu peguei um pouco mais do Edson Bittencourt Cordeiro. Pastor Edson, rapaz, fez meu casamento, era um homem que
Eu amei demais. Tanto que minha sogra, quando ele deixou a Maranata, minha sogra foi, acompanhou ele para a igreja que ele foi. Pastor Cassiano também foi muito importante na minha vida. Foi. Os pastores que foram passando pelas nossas vidas ali, muito. Diáconos, pessoas que trabalharam comigo no Ministério Diaconal, o Xavier, os jovens que estavam ali comigo, como o Ronald, que hoje é pastor, né? Xavier também, pastor. O Xavier também é pastor, foi pastorear Campo Grande na época quando ele foi ordenado. Pessoas que marcaram a nossa vida, sabe? O Charles, que hoje é bispo da Igreja Sara Nossa Terra, marcou muito a minha vida. E eu ainda falo uma coisa. Se a Maranata quisesse se expandir para outros estados, em Juiz de Fora tem uma legião de pessoas que se converteram na Maranata. Colaborando com as igrejas, sabe? E é uma bênção, né? Porque a Maranata, ela forma pessoas para o evangelho em todo o Brasil. Eu creio que até fora do Brasil. Pessoas que fora do Brasil. Essa igreja é uma bênção, verdade, irmão. É uma bênção. Verdade, eu tenho medo de errar pessoas. O Eduardinho e a Eliane marcaram muito a minha vida, nós somos muito amigos e acompanhamos a vida dele, os filhos dele, Marquinhos e Tiago, sabe, Eduardinho, e eu sei que até hoje ele está lá no ministério. Ele era uma benção que ele fazia o trabalho com os adolescentes quando eu estava lá, ele fazia um trabalho bacana com os adolescentes, sabe, foi pessoas assim muito maravilhosas. Eu temo esquecer alguns nomes, mas um eu não posso esquecer. A irmã, o diácono Sebastião e a irmã Yara. Estou em Brasília. Misericórdia, tu não sabe o que aconteceu. O quê? A Yara vindo para o Rio, o filho dela, o Gustavo, parou lá em Juiz de Fora, pousou na minha casa. É mesmo? Eu tive que me controlando o tempo todo para não chorar, que eu sou muito chorão. Aquele casal ali, eles são minha referência para o Ministério Diaconal. De tudo na igreja eu quero fazer. Não, porque tinha um casal lá, que eles iam preparar a ceia, estava tudo sempre bem. Iam fazer, estava tudo sempre bem. Então, eles eram muito especiais, né? São muito especiais. Então, são pessoas que passaram pela nossa vida, que marcaram. É verdade. E eu preguei esses dias lá na igreja, pastoria. A gente tem que aprender uma coisa. As pessoas não são descartáveis. É verdade. Elas não são descartáveis. Servem para a gente uma época e a gente esquece delas depois. É verdade. Não podemos fazer isso. Não temos esse direito. Temos que valorizar as pessoas. Tem gente valorizando gato, cachorro e desvalorizando pessoas. Mas eu fico feliz de poder, desse tempo que nós estamos juntos aqui, dar uma olhada para trás e lembrar de tanta gente que ainda estão vivos, graças a Deus. Né? Quer ver um exemplo? Me veio à cabeça agora? Eu, quando prego, meu trejeito é do Davi e seu. É 100%. Meu jeito de falar, utilizar a mão, tu usa muito a mão falando, né? Aí eu utilizar a mão. E uma vez, o Richard falava muito no meu coração quando ele pregava. O Richard? Pastor Richard, o gringo. Rapaz, como eu amo aquele cara. Ele falava muito no meu coração, a forma como ele agia. E ele parecia um lorde, né? Aquele cara, ele é finíssimo, né? Robespierre. O Robespierre mesmo. Eu amo aquele cara, rapaz. E quando ele pregava, uma vez ele pregando, ele falando sobre o deserto do Atacama, o índice pluviométrico do deserto do Atacama. Aí eu estava no Museu do Louvre, aí contando, aí eu fui lá no Museu de Londres, tal. Aí eu falei, meu Deus, rapaz, um dia eu quero conhecer o mundo que nem esse rapaz. Que nem esse pastor, ele era diácono, que nem esse diácono, ele é tão culto, eu quero aprender com ele, tal. Aí minha vida, nunca tive grandes condições financeiras, criando 2 filhos e tal. Aí no final da vida, a gente acostuma, o que acontece? A gente fica muito tempo vivendo com pouco, precisando de muito. Porque para criar os filhos... Aí os filhos criados, meus filhos estão bem agora, hoje os 2 estão bem. Graças profissionais, bons profissionais, excelentes, os 2. Um é capitão do exército, o outro é professor. O Gabriel é capitão do exército, tem 32 anos. E o Matheus é professor de educação física. Então tem um trabalho, ganham recursos dele, vivem bem, graças a Deus. Então agora, o que eu ganho... Eu sou um dos poucos brasileiros que eu ganho um salário bom, entre aspas, mas sobra.
Aí eu comecei... Só tem você e a Deise. Eu e a Deise. A Deise aposentou e continuou trabalhando, eu aposentei e continuo trabalhando, fazendo meus bicos, tal. E a gente montou um programa de viagem, pastor. Aí eu falei, Deus, eu queria que tu me desse a oportunidade de pregar o evangelho pelo mundo. E Deus tem honrado isso. Ano passado nós fizemos 35 anos de casados. Nós tivemos a oportunidade de ir a 19 países, 4 continentes diferentes, pregamos o evangelho em cada um deles. Amém. Foi assim, uma honra poder levar a mensagem para outros lugares. Chegar lá, falar, não entendi o idioma, procurava alguém para me comunicar. Eu queria falar de Jesus, queria falar alguma coisa, e Deus foi abençoando. Por influência do Richard. Porque ele falava dos lugares. Ah, claro que eu fui no Museu do Louvre, fui na Torre Eiffel. Ah, eu falei que a professora de 9 anos, a minha primeira viagem foi com 49 anos. 40 anos depois eu estava na Torre Eiffel, chorando. Eu falei, Deus, eu falei com 9 anos de idade que viria aqui, e hoje, 40 anos depois, o Senhor me permitiu fazer isso. Amém. Eu louvei a Deus, glorifiquei ao Senhor. Sabe, Deus é muito maravilhoso, louvado seja Deus. Richard foi mais um que marcou a minha vida. Me fala um pouco sobre essa sua transição. Você foi para Belém e quando você voltou, você já não voltou mais para o Rio. Não. Quando eu fui para Belém, eu fui porque o Exército transfere a gente, né? Eu tinha uma necessidade profissional de servir em outros locais, é uma exigência do Exército. Isso. Eu falei, eu vou para Belém, vou servir lá 3 anos e depois eu volto para o Rio. Tanto que eu deixei meu apartamento trancado lá no Rio com a minha mobília e tal. Mas quando a gente sai do Rio, a gente começa a morar em outro local de forma diferente. Começar a forma diferente. Avaliar direitinho. E eu fui para Belém, que também não é grande nível de segurança, não. Mas cheguei lá, Deus me deu a oportunidade de, com um grupo, fundar uma igreja e desenvolver um ministério que deu de tudo aquilo que eu aprendi na Maranata. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 anos em Belém. 3 anos. Foram 3 anos abençoados. A grande perda da minha vida, eu só não fiquei mais tempo porque meu pai faleceu. Então, eu vi que eu não podia ficar longe do Rio devido ao meu pai e minha mãe. Então, o falecimento do meu pai marcou eu retornar para perto do Rio. Mas eu não queria mais voltar para o Rio. Aí eu falei, para onde eu vou? Eu quero voltar para um lugar onde eu tenha passagem barata para o Rio. Eu olhei na internet naquela época onde tinha voos mais baratos. Voo para o Nordeste, que tinha o melhor preço, era só Recife e Fortaleza. Os outros lugares eram caros. Aí eu falei, ou eu vou para Recife, eu vou lá para Fortaleza, ou vou para Juiz de Fora, que eu vou de carro. E eu não queria ir para São Paulo. Eu falei, eu vou para Juiz de Fora. Coloquei o alvo e Deus me permitiu ir para Juiz de Fora. Aí lá em Belém, nós tivemos a oportunidade de, junto com um grupo, fundar uma igreja, Comunidade Evangélica Eterna Aliança, uma bênção na minha vida, pastor Belém, é o pastor presidente da igreja lá, e conheci também uma pessoa que marcou muito minha vida, que foi fundada por você, essa igreja? Foi um grupo, eu fiz parte da fundação com esse grupo, me chamaram para fundar, eu não fui o fundador, não. Não, tinha um grupo, e me chamaram, e eu fiz parte. Eu atuei na parte de ensino da igreja, pelo meu preparo na área de ensino, outros na área ministerial. E essa igreja está lá até hoje? Está lá até hoje. Cresceu. Uma bênção, cresceu. Hoje abriu em outros lugares, mas não como se fosse filial com o mesmo nome, mas, por exemplo, um amigo meu lá que foi uma bênção na minha vida, pastor Hamilton e Nice, os 2 pastores, vieram até em Juiz de Fora, um projeto comigo aqui e tal, e hoje são pastores lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Você tem relacionamento com esse pessoal até hoje? Todos eles eu tenho, todos não, a maioria eu tento ter relacionamento, eu tento ligar, tento convidar para estar junto, venho aqui no Rio, ligo para um, ligo para outro, tento estar em contato com as pessoas. Mas eu sempre, quando me afasto da pessoa, e uma vez eu falei isso para ti também, eu falei que eu estar longe, eu espero que meu amor não diminua pela pessoa. Eu sempre falo isso para as pessoas quando me afasto, espero que meu amor não diminua. A sua influência na minha vida foi muito grande. Na parte ministerial, a forma de pregar, o amor pela obra, a dedicação,
o horário, o tempo de pregação. Tivemos experiências juntos. Quando me ordenou diácono pela primeira vez, me deixou como responsável, superintendente da escola dominical lá, atuando, sabe? Eu fiquei com uma fama de ser excelente, mas na verdade eu não era excelente em nada. Era o Evandro que fazia tudo. Aquele Evandro era uma máquina, um rapaz maravilhoso. Lembra dele? Evandro era maravilhoso, era incrível. O cara fazia estatística da quantidade de louvor que a gente cantava durante o ano. Evandro era de outro planeta, aquele rapaz. Incrível. Do reto projetor. Mas na escola dominical, pastor, o irmão, o diácono já ia organizadíssimo. A organização era toda dele. Eu ganhava elogio, tudo por causa dele. Pô, eu ficava assim, muito satisfeito com a escola dominical, o funcionamento, tudo. Mas era ele. Na minha vida eu tive muito isso. Ganhei fama de trabalho por amar a pessoa que está do meu lado e ela trabalhar para me ficar famoso. Então passou muito tempo, porque eu sou muito limitado. Eu tenho muito sucesso na vida, mas sou muito limitado. Porque o Davi uma vez falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Falou pra gente. Essa frase eu aprendi com o Davi. Eu prefiro copiar um sábio do que ser medíocre sozinho. É isso aí. O Davi falou isso e eu guardei. Então eu fico copiando tudo. Eu fico copiando tudo. Copiar, desde que seja bom. Uma vez nós estávamos lá na BI. Pastor... como é que é o nome dele? Aquele lá de Fortaleza que ia pregar? O Ricardo Gondim. Ricardo Gondim. Ele fazia um esboço com tudo. Acabou que foi eu e o senhor lá para pegar o esboço dele. Aí pegamos, porque ele vendia o cassete, né? Aí fomos lá. Aí eu falei, não, deixa eu copiar aqui, tudinho. Aí eu guardei. Não, eu gosto de esboço, eu boto tudo no esboço. Posso não falar nada, mas tá tudo aqui. Foi tu que me falou isso. Né? Lembra disso? Eu posso não falar nada, mas tá tudo aqui. Eu falei, então vou copiar também. Porque tu foi pegar o esboço dele lá, não sei se lembra disso. Porque ele vendia as fitas cassete e ele tinha a capacidade de pregar, repetir a pregação ipsiline, né? Ele pregava cada dia da semana num local. E foi muitas experiências. Foi um tempo muito bom aqui. Muito bom. Falei já de bastante gente. Falou. Praça Seca, né? Falando de Praça Seca. Mas você não falou da transição. Você saiu de Belém e foi para Juiz de Fora. Foi para Juiz de Fora. Mas aí já foi uma opção sua. Foi opção minha. Eu escolhi. Mas você, dentro do Exército, podia fazer essa opção. Porque... Dentro do Exército você tem algumas transferências que são casadas. Por exemplo, eu fui para trabalhar no Colégio Militar. Eu queria ir para lá porque lá tinha Colégio Militar. Eu falei Fortaleza e Juiz de Fora porque as duas cidades tinham Colégio Militar. E eu queria colocar meus filhos no Colégio Militar. Quem é que decide para onde você vai? São generais? Quem decide é o Exército. É a diretoria de movimentação. Certo. Mas tem algumas características que você tenta preencher para ir para aquele local. Entendi. E eu tentava preencher as características para aquela vaga que eu queria. Então, o Exército, nesse aspecto, é justo demais, sabe? É justo. Porém, nem todos se encaixam nos perfis para se encaixar para aquele local. Muita gente reclama. E tem gente que sofre, às vezes. Sofre. Primeiro é a classificação nos cursos. Você faz... Quando eu queria ficar no Rio de Janeiro, então na escola de formação eu tentei vir para o Rio de Janeiro. Eu fiz um curso. Na classificação fiquei no Rio de Janeiro. Aí, quando eu fui para Belém... Eu escolhi lá porque eu trabalhava num local que me beneficiava tentar ir para aquele lugar. Eu fui tentando encaixar, né? E a gente conhecendo pessoas para ajudar também, acaba tendo eu fui sempre muito abençoado. O Evangelho traz benefícios para gente. Traz, sim. Misericórdia, pastor. A Isabel morou, rapaz, na parte da adolescência dela. Ela morou em Juiz de Fora, o pai dela também. Ela falou do Exército. E ela teve um período, uma ou duas vezes, me parece, que ela esteve em Juiz de Fora, nessas... Lembra que o senhor foi lá? Eu estive lá em Juiz de Fora... Na minha primeira igreja, lá. Já tem um tempinho, né? Muitos anos. Foi quando eu cheguei lá, eu convidei, eu e o Tony... Convidamos para ir lá, só foi lá uma vez. Lembra disso? Eu não me lembro mais disso, não. Foi lá, nós fizemos um seminário de casais.
O senhor levou a palavra lá. Ah, eu acho que Lembra sim. disso? Acho que sim. Tá. Agora Eu te sim. convidei, tu foi. Foi. Eu tenho dificuldade para lembrar as coisas recentes. As coisas antigas, minha cabeça fica borbulhando. É que já deve ter muitos anos isso, hein? Tem, foi... Tem mais de 20 anos. Tem 20 anos, tem exatamente 20 anos. Tem exatamente 20 anos. Mas Exatamente 20 anos, foi em 2004. Isso, tá na hora de voltar, né? Tá na hora de voltar. Não, posso convidar para os próximos dias, se quiser ir lá pregar na nossa igreja. Eu posso convidar. Mas eu passei por locais também muito importantes, lá em Juiz de Fora. E outra coisa, eu cometi um erro grande na minha vida, era chegar no local, pela influência da Maranata, fazer as igrejas virar Maranata. Então eu sofria com isso. Porque cada igreja tem seu DNA. Exatamente. Cheguei em Belém, eu pude influenciar em muita coisa. O perfil da escola dominical foi semelhante. Mas a liturgia de culto era outra. Daqueles que conheciam lá. Aí, tá. Mas eu fiquei chato tentando. Aí você que tem que se adaptar. Aí eu tinha que me adaptar. E isso eu sofria no começo. A gente sofre. Aí eu vim para Juiz de Fora. Aí eu já pensei diferente. Eu vou procurar uma igreja muito parecida com a Maranata. Aí eu fui para uma igreja lá em Juiz de Fora, muito parecida com a Maranata, uma igreja abençoada, a Igreja Missionária Filadélfia. Foram 3 anos de trabalho, 3 anos e meio lá naquela igreja, maravilhosos. Eu pude implantar um encontro de casais naquela igreja, pegando o perfil da Maranata, a gente trabalhamos com o encontro de casais lá, foi uma bênção. Aí eu fui transferido de lá. Aí quando eu fui transferido de Juiz de Fora para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que eu também escolhi ir para lá, porque eu queria morar no Pantanal, eu queria... Você estava em Juiz de Fora, você fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 3 anos depois? 4 anos depois. Fiquei 4 anos em Juiz de Fora. Era 3 anos e eu consegui renovar por mais um. Fui lá, conhecia, morava lá e ficava passeando lá, que eu queria. Porque para conhecer os lugares... era uma coisa. Você ir passear no local, você conhece aquilo que o turismo te coloca. Exatamente. Quando você mora no local, você conhece as entranhas do local. Coisas que outros nunca vão. Para pescar em Porto Murtim, que é a fronteira com o Paraguai lá, e tem um local que sai os barcos de pescaria. Então, a gente tem muitas oportunidades. Bonito, Jardim, não sei se já... falam de Bonito, mas a cidade de Jardim é tão bonita quanto bonita. E passeava bastante. Eu fui em Campo Grande. Em Campo Grande, 3 anos lá. Aí, em Campo Grande, eu fiquei 2 anos. 2 anos. Só que cheguei em Campo Grande, fui para uma igreja batista lá. Igreja Batista Memorial. Eu fiquei 15 anos na Maranata, aprendi muito. Depois, quando saí do Rio, fui lá em Belém dando bastante. Em Juiz de Fora dando bastante. Aí cheguei em Campo Grande. Fui absorver. Fui para uma igreja, Pastor Eli. O cabra bom também. Marcou muito a minha vida. Trouxe ele em Juiz de Fora depois, em encontro de casais. Ficamos muito amigos. Cabra bom. Pastor excelente. Aí aprendi muito com ele, mas também trabalhei com encontro de casais lá. Fizemos 2 encontros de casais lá. Fiquei 2 anos, fizemos 2 encontros de casais. No segundo ano que eu estava que o primeiro ano, numa igreja batista, tu fica sentado, né? É o conflito que o militar tem. Eu tenho um conflito. Se eu chegar no local e me aceitarem de cara, eu acho aquilo errado. Mas também, se não me aceitarem, eu fico improdutivo. Então é um problema que tem. Então tem que ter muita sabedoria. Tem que ter muita sabedoria. A necessidade do local faz com que, ainda mais sabendo absorva que você rápido. é uma pessoa, vamos dizer assim, que está vindo com um histórico, você geralmente vai recomendado por algum. Você não vai, né? Você vai recomendado por um pastor, por uma igreja, te apresentando, fulano de tal, é gente de Deus, pode confiar. Então, quando um pastor recebe uma pessoa assim, e ele está precisando, ele pula algumas etapas. Às vezes até erra. Mas por causa da necessidade, você pula algumas etapas. O irmão seria problemático também, pelo jeito de ser, se tivesse que ir. E eu também, porque eu sou muito entrão, eu quero trabalhar o tempo todo. A gente não quer ficar parado. Aí eu cheguei lá, eu queria fazer as coisas, tal. Ele me deu uma brecha. Quando ele me deu a brecha, aí entrei. Aí eu fiquei 2 anos lá, mas eu trabalhei na igreja praticamente, eu fiquei 1 ano e 4 meses, mas 1 ano praticamente, sem fazer nada. Eu trabalhei, na verdade, 8 meses.
Em 8 meses eu fiz bastante coisa. Aí no final ele, puxa, fica aqui. Eu falei, pastor, eu sou que nem um alimento perecível. Eu tenho prazo de validade. Eu estou transferido agora. Aí eu fui transferido. Aí fui para Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Caramba! Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Que é outra cidade do interior, né? Aí fui lá para a fronteira do Brasil, porque aí entra a parte também de que eu queria. Aí meu filho passa para Amã. Aí entra outro milagre da minha vida. Isso pode se registrar hoje, porque na época eu não podia registrar. Eu fiquei em Uruguaiana muito pouco tempo. Eu servi lá pouco tempo. Por quê? Eu fui para lá e meu filho passou para Amã e eu queria estar com meu filho. Tem quartel do Exército Grande lá? Na fronteira, né? Tem um regimento de cavalaria lá. Aí eu fiquei lá e solicitei, entrei com requerimento para retificação da minha transferência. Mas aí eu saí da unidade e me apresentei. Mas a retificação saiu. Aí eu fiquei lá só 2 meses. Retificou a minha transferência e me fui transferido para Amã. Aí eu acompanhei Resende. Aí eu pude acompanhar a formação do meu filho, fiquei 4 anos lá na Amã. Tu já pediu para vir para Resende direto? Aí pedi para Resende, aí fui para Resende. Também Resende era perto de Juiz de Fora. O que eu fiz? Eu trouxe minha esposa para cá, para lá, para Juiz de Fora, e fiquei eu indo e voltando. Então eu tinha um vínculo com a igreja lá em Juiz de Fora durante a semana. Fim de semana, e durante a semana eu tinha um vínculo com a igreja lá em Resende. Cara, mas então eu fiquei dividido. Cara. É longe, mas eu não, o quê? Umas 4 horas de viagem? Dá mais ou menos 4 horas, dá 3 horas e meia. Você vai lá por dentro, lá por cima mesmo? Eu ia por dentro, Rio Novo. Não tem que descer aqui não, né? E não, era um caminho bem ruinzinho, mas eu saía, para ir lá, eu saía 3 horas da manhã, para chegar lá às 7 horas da manhã, então não tinha ninguém na estrada. Aí eu fui para Juiz de Fora de novo. Mas chegando em Juiz de Fora agora pela segunda vez, eu não quis ir para a mesma igreja que eu estava. Porque eu queria mudar. Eu gosto dessa mudança. Aí aprendi a gostar. Por quê? Porque eu via na Maranata essa mudança de pastores, tinha uma metanoia, uma mudança, assim, uma conversão de mente também nisso, sabe? Eu falei, não, vou para outra igreja agora, vou desenvolver um trabalho diferente. Porque cada pastor tem um ministério. Carimbo, né? Mas o que acontece? Eu estava na igreja, lá em Juiz de Fora. Quando eu saí, eu botei um substituto. Naturalmente entrou um substituto no encontro de casais, nas coisas que eu estava. Tudo que você fazia. Se eu voltar, ou eu fico fora do plumo ou tiro a vaga de alguém. É verdade. Aí eu preferi ir para outra igreja. Aí eu recebi um convite de um pastor lá de Juiz de Fora, um pastor, uma bênção, o pastor Gilmar Garbeiro, foi o candidato a vice-prefeito agora na eleição lá de Juiz de Fora, ele. O pastor uma bênção me convidou para implantar a escola dominical naquela igreja. Não ganhou, não? Não ganhou. Infelizmente ele não ganhou. Mas não vou falar de política não, porque... Infelizmente ele não ganhou, estava torcendo por ele. Ele me convidou para implantar a escola dominical, porque ele era uma daquelas igrejas que já tinha adotado o G12 e estava voltando para o modelo anterior, né? Aí me convidou para implantar a escola dominical. Por quê? Tinha um casal lá em Juiz de Fora, que era da igreja dele, que era da onde? Da Maranata. Me conhecia aqui, sabia, é o Francisco e a Ani. O pastor Paulo Brito conhece bem eles, que eles eram da Tijuca, né? De Isabel e Tijuca. Então, ele foi e me indicou. Não, tem um rapaz que está chegando aí, foi superintendente de ensino lá na igreja da Maranata de Jacarepaguá, isso aqui. Foi a maior propaganda minha, porque a igreja também, as pessoas acabam se conhecendo. A Maranata tem isso, né? Todo mundo se conhece, né? Aí o Tony, eu já tinha trabalhado com ele lá na outra, estava lá numa igreja, mas eu ia para outra, tal. Então, me indicou, aí o pastor me convidou para implantar a escola dominical. Aí eu fui para lá, trabalhei lá, implantamos a escola dominical, começou pequenininha, mas depois mais de 500 pessoas assistindo a escola dominical, foi uma bênção. Aí o Exército me transferiu de novo. Aí eu fui para a fronteira do Brasil com o Paraguai, fui para Porto Murtinho. Rapaz, certo. Aí, de novo. Ficou mais quanto tempo lá em Porto Murtinho, o que aconteceu? Porto Murtinho fica... Na fronteira com o Paraguai, fronteira mesmo, separado pelo Rio. No outro extremo. Mais para cima, quase...
Você tinha estado na outra fronteira com o Uruguai. Isso, agora bem mais para cima, Aí, quando cheguei lá em Porto Murtinho, conheci a cidade e tudo, mas nisso, a Deise passou num concurso lá em Juiz de Fora, passou num concurso para cá para o Sudeste. E era o momento de eu acompanhá-la, porque ela me acompanhou o tempo todo, né? E ela foi para onde eu ia, ela ia, né? Aí eu pedi reserva, pedi aposentadoria. Pediu baixa. Pedi baixa lá em Porto Murtinho com muita tristeza, porque o exército... Você já tem quanto tempo de exército lá em Porto Murtinho? Eu já estava com 34 anos de serviço total, de toda a minha carreira profissional, 34 anos de serviço. Faltava um aninho? Não faltava mais nada, era 30 anos. 30 anos já tinha passado, 30 anos, então. já tinha passado, tinha 4 anos a mais. É porque soma o tempo de civil, soma o tempo de polícia, soma tudo. Soma tudo. Aí, em total, era 34 anos. Aí eu falei, agora é a hora de eu parar e me dedicar só ao evangelho. Aí eu fui para lá, mas nisso que eu fui para lá, eu saí da igreja, não saí? 3 meses depois, 4 meses depois eu volto, aí já não vou mais para aquela igreja. Aí fui convidado para uma outra igreja, a igreja que eu estou hoje. Então eu falo que ainda bem que pararam assim. Não, agora a igreja que eu estou hoje, eu falo que eu nunca saí de uma igreja por pirraça. Nunca, nunca. Eu tô nessa igreja, eu brinco com o pastor presidente nosso, que eu tô doido para sair e não consigo. Já tá há quanto tempo lá? Já tem 7 anos. Então anos. é a igreja que você mais 7 ficou? Não, a Maranata foi 15 anos. Depois Juiz de Fora é a que você mais ficou. É a que mais fiquei. E desenvolvi o trabalho lá, que eu fui ordenado na outra igreja. Conhecido na cidade toda. Na cidade de Juiz de Fora eu sou muito conhecido lá. Sim, porque tu já teve pelo menos o quê? 5, 6 igrejas lá? Lá, não, trabalho mesmo fixo, 3 igrejas. 3 igrejas. 3 igrejas. Então, em Juiz de Fora, vou fazer uma crítica aqui, que espero que ninguém de lá fique chateado, que eu sei que vão ouvir o podcast. Meu filho, pai, é podcast. Cast. Eu vi falando errado. Aí eles vão ouvir. Eles têm uma disputa muito grande entre a igreja. Entre as igrejas. E eu não gosto disso, eu não gosto dessa disputa. Eu falo o seguinte, o pastor Eli lá em Campo Grande falava, a gente aqui é o seguinte, se o Joãozinho quiser sair da nossa igreja, a gente vai pegar o Joãozinho, vai levar lá na igreja do pastor João, vai falar, esse aqui é o Joãozinho, ele é músico, ele é isso, ele é aquilo, trabalhou, fez um excelente trabalho, é um homem de Deus, trabalhava lá conosco, agora tá vindo para você, cuida dele. Pronto. Eu ainda falo o seguinte, se todo mundo sair da minha igreja hoje e for para outra ficar bem, a gente fecha a porta com muito prazer, menos um aluguel para pagar. Não tem problema quanto a isso, certo? Mas parece que tem uma disputa, isso, aquilo. É uma coisa esquisita. Aqui no Rio eu não sentia isso, não sei se hoje tem. Mas na época eu não sentia. Acho que lá é porque acho que é menor, né? Menor, a concorrência é maior. Aqui no Rio, pô, aqui é o nosso lema da Maranata, visite uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, que foi durante anos, e a Maranata nunca se preocupou tanto com isso. Então, para ver como é que a Maranata influencia, né? Mas foi isso, esse foi o meu tour pelas igrejas aí. Nisso eu conheci pastores também muito bons, tanto lá em Belém, pastor Belém, lá em Campo Grande, pastor Eli, e em Juiz de Fora, pastor Gilmer Garbero, pastor Jair, também, que era o xará lá da Filadélfia. E hoje o meu presidente é o pastor Ilaci. Pastor Ilaci é uma bênção na minha vida, amigo, sabe? É o pastor que cuida de mim lá em Juiz de Fora, né? Mas eu tô tentando me desvincular dele, mas não consigo, eu brinco com ele. Eu falo que 10 de maio do ano que vem, eu faço 40 anos de convertido. Aí eu falei, pastor, Moisés ficou na casa de Faraó 40 anos. Agora eu vou sair daqui, o povão tá na rua. Meus 40 anos dentro da casa de Faraó vai acabar. Você é pastor auxiliar lá? Sou pastor auxiliar. Mas aí acaba sendo o pastor auxiliar, sou administrador da igreja, faço a contabilidade da igreja, faço os pagamentos, gerencio a igreja como na parte administrativa, entendeu? Aí tem a diretoria que apoia. O pastor Ilaci, ele hoje, infelizmente, ele está afastado da igreja por problema de saúde, né? A gente tem orado por ele, é um homem de Deus e eu peço que o Senhor Jesus restaure a vida dele para ele voltar. Ele é muito ativo, ele é um empresário muito bem-sucedido lá na cidade, sabe? Um homem de Deus, uma família de Deus. Então, amém.
Jair, perspectiva para o futuro. Ministério, projetos, sonhos. O que você acredita que ainda pode contribuir para a vida das pessoas através do seu serviço a Deus? Como eu falei, 40 anos ano que vem de evangelho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de... na minha vida, eu projetei todos os espaços da minha vida, o tempo, eu direcionava. Quando chegou uma época lá em Belém, para ser ordenado pastor, eu falei, não, espera. Aí outro, espera. Até o momento que eu fui ordenado, já tenho um pouco mais de 10 anos. Aí eu falei, eu vou trabalhar no ministério local até os 60 anos. Já passei, estou com 61, fazer 62. Aí eu falei, não, agora o outro novo projeto é até 10 de maio, 40 anos. Não sei se eu vou conseguir sair. Mas eu tenho o objetivo de ser missionário. Eu quero trabalhar como pastor itinerante em outros lugares. Então, eu já tenho alguns contatos. A minha esposa é cidadã portuguesa também. Eu tenho vontade de ficar um tempo em Portugal. Mas temos as perspectivas de mãe e sogra, que a gente tem a responsabilidade, né? Então, ficar longe a gente não quer. Então, o meu objetivo inicial é poder ficar como pastor itinerante dentro do Brasil. Poder pregar o evangelho em outras localidades. Ajudar em outras igrejas e visitar, colaborar com a palavra, colaborar com o trabalho. Esse é o objetivo. Até os 65 anos, vinculado, trabalhando para as igrejas. Depois de 65 anos, que alguns filósofos, alguns teólogos dizem que os sacerdotes trabalhavam até 65 anos, depois aposentavam, né? Aí depois eu tenho o objetivo de me sentir meio aposentado, não me prender mais a vínculo com a igreja por obrigação. Se eu vou conseguir isso, não sei. Porque eu amo tanto estar vinculado com a igreja é minha vida, não sei. Eu fico pensando. Aí, de repente, tem um novo projeto, vamos abrir uma nova igreja. Me chama, eu vou fazer isso. Queria abrir uma igreja no local, na cidade tal. Não tem ninguém para fazer. Eu vou lá. Eu quero um novo projeto. Então, estou esperando em Deus. Amém. O que Deus vai me chamar para fazer. Amém. Daquele grupo antigo que começaram juntos lá na Maranata de Praça Seca, tem algum com você lá no Juiz de Fora, daquele grupo? Vou contar uma coisa interessante. Quando eu fui morar lá, você falou do Eduardo. Então, nós tínhamos 2 Eduardo lá, né? A gente tinha o Eduardo Magrinho e o Negão. Legal. O Eduardo Magrinho, a gente muito vínculo, mas o Eduardo Negão e a esposa dele, a Alessi, também tiveram 2 filhos. Os filhos, a Deise e a Alessi, engravidaram na mesma época, as duas, né? Então a gente ficou assim muito amigo, muito amigo. E quando eu fui para Belém do Pará, a Alessi foi me visitar lá em Belém e tal. Depois eu vim para Juiz de Fora e a Alessi aposentou. Aí viu a possibilidade de ir morar em Juiz de Fora, que eu estava lá. Então ela foi me visitar algumas vezes e foi morar lá em Juiz de Fora. Olha aí. Rapaz, assim, foi uma bênção na minha vida. Quando eu fui para a igreja lá, que eu estava primeiro, ele estava comigo. Nós trabalhamos muito na igreja para nos encontros de casais juntos. Foi assim uma benção. Depois eu fui embora. Quando eu fui para outra igreja, para Batista, ele foi comigo lá também. Trabalhamos junto, tal. Aí depois eu fui embora. Agora nessa que eu tô, ele não sou. Tá na anterior aí. Também não vou ficar tirando ele dos lugares, não. Lógico. Tá. Mas nisso, o Daniel, que foi o camarada... Lá do início, que me motivou a entrar no exército. Daniel foi meu primeiro líder dos jovens, lá em Praça Seca, no ano de 86, 87, 88, ele foi 86, 78. Depois teve mais mudança lá. Foi o meu primeiro líder de jovem. Ele foi transferido, ele é militar também, foi transferido para Minas, para um local, depois ele foi aposentar. Eu falei, Daniel, vem morar em Juiz de Fora. Daniel foi morar em Juiz de Fora. Eu sou o pastor dele agora. O meu primeiro líder de jovem, eu sou o pastor dele agora. dou muita bronca nele, tô brincando. A gente é parceiro, a gente joga bola junto 3 vezes por semana, a gente tá junto. Todos os dias a gente tá junto, se fala no telefone todo dia.
Nossas ruas são... nossas residências são bem próximas. 400, 500 metros de distância. Está lá em casa toda hora. A esposa dele é amiga da minha esposa. A filha dele é como se fosse minha filha. A Daniela tá fazendo medicina lá em Juiz de Fora. Então, assim, eu falo que são os presentes que Deus dá pra gente. É verdade. Ele é um presente. Daniel é um presente de Deus pra minha vida. Daniel é um moço de Deus. Um homem de Deus. Conhece bem ele, sabe a história dele. Homem maravilhoso, amigo. Tenho uma admiração grande por ele. Amém, amém. Então, para tu ver quanta gente boa que Deus passou. Quanta gente boa. Por isso que eu não era nada, ainda acho que não sou nada, mas sou um privilegiado. Amém. Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Enriquecem a nossa vida, demais a minha vida. Amém. Uma vida. Eu estava falando que o Davi, no outro dia, quando encontrei com ele, Davi uma vez falou para mim... Você tem quanto tempo você não viu o Davi? Quando eu viajei para os Estados Unidos com Paulinha Denise. Quando eu viajei, o Davi soube que ele foi lá no aeroporto me ver. Foi a última vez que eu vi ele. Eu acho que fazem 5 anos. 5 anos. Aí, Davi, um pouco antes eu tinha ido lá na Praça Seca, eu cheguei lá na Praça Seca e o soldado no quartel estava na Praça Seca, quer trabalho, que nem tu fez aquele dia, então me chamou. Ele fez eu ministrar a ceia, eu chorei a ceia toda, ministrando a ceia. Olha, ministrando a ceia na igreja que eu cresci. Junto com ele ali, eu fiquei que nem um bobão lá. Oh, Deus... Ai, me senti nas nuvens, eu quero ir pregar lá na Praça Seca, pode me convidar. Vamos armar para você Pode me convidar que eu... Já falei. Então tá. Aí fiquei nas nuvens. Aí o Davi falou assim para mim, Jair, eu quero ser amigo teu toda a vida. Eu quero envelhecer contigo. Olha que bom. Falou. Aí quando ele me encontra comigo lá no aeroporto, ele, seu desunido, envelheceu primeiro. Rapaz, o Davi tem uma coisa com... Como é que eu falo? O gênio da velhice dele parece que ele não tem dominou o corpo dele, não deixa ele envelhecer. Não, rapaz, o cabelo dele agora, recentemente, começou a ficar branco. Aquele cabelo de índio lá, bonito. Isso, e o perfil dele também. Magrinho, inteirão. A forma de pregar, a influência maior é sua. Mas a doideira, a minha influência maior é dele. Eu falo cada coisa no púlpito depois que minha esposa briga comigo. Aí ela, tu não podia ter falado isso. E pior que falo, depois nem sei o que eu falei. Aí eu, não, tu não podia falar isso. Ai, meu Deus, não posso nem contar o que é, porque eu falei besteira. Então, ai, meu Deus do céu. Então, Querido, isso. Que bênção você ter vindo aqui enriquecer o podcast, trazendo memórias tão abençoadoras, tão ricas, que realmente nos faz olhar para trás e dizer, como diz aquela canção, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Vale a pena servir Aleluia. a Jesus, vale a pena compartilhar Jesus com as pessoas, fazer amigos, amém? Aproveitar a presença, a companhia dessas pessoas, amém. Levá-las conosco no coração. Às vezes a vida nos distancia de pessoas, mas quando a gente se encontra, o carinho, o amor, o respeito... Parece que agora eu já estou sentindo como se estivesse convivendo contigo ali. Pois é. Que bom, querido. Amém, que pena que a Deise não pôde vir. Mas não vai faltar oportunidade. Não, aí eu vou levar ela lá na igreja. Se Deus quiser. Aqui ela fala assim, não me coloca nisso, não. Eu falei, não, o Ari falou que é tranquilo. Não me coloca. Aí arrumou um esquema hoje de vir com meu amigo e tal. Ela estava era fugindo. Outro casal. Deu jeito. Mas olha, que obrigado. bênção, querido, você ter aceitado o convite para vir aqui conversar com a gente. Foi uma honra para mim. Amém. Uma honra, porque eu tô aqui nas nuvens. Tô mais feliz que pinto no lixo aqui. Essa é do Davi. Davi, uma vez me convidou para ir em Caxias. Com testemunho rápido. Tá tempo? Vai lá. Testemunho rápido. Me convidou para ir em Caxias. Aí eu fui pregar em Caxias. Chegando lá, eu comecei a pregação, dei um testemunho da minha vida começando, falando que eu era um ex-policial. Aí, preguei tal. Anos depois, eu encontro um diácono de lá de Caxias, fala comigo. Irmão, pastor, ele me chamou de pastor.
não acredito que aconteceu. Eu estou há anos tentando encontrar o irmão. Por quê? Teve um dia que você veio lá em Caxias para pregar. Eu levei anos para convidar meu irmão para ir no culto. Quando eu consegui convencer ele a ir, porque eu queria que ele ouvisse a mensagem do pastor Davi, chegou lá, era você que ia pregar. Eu fiquei tão triste, irmão. Aí o irmão começou a pregar. Meu irmão era policial militar. Você pregou, meu irmão caiu em prantos e aceitou Jesus e está firme até hoje. Olha aí. Aí eu falei, irmão. Aí eu fiquei pensando comigo, poxa, Deus usou uma mula, pode usar até a mim para pregar o evangelho. Glória a Deus por isso. Me coloca à disposição também para ir lá no Praça Seca, vou ficar muito feliz. Amém. Não estou me convidando, não. Não. Mas já me considero convidado. Não, já está. Nós só vamos acertar a data. Amém. Querido pastor, que Jesus o abençoe. Amém. Que essa alegria, que a sua marca continue Amém. Guiando, enchendo seu coração, abençoando a sua vida, a vida da sua esposa, dos seus filhos, da igreja na qual você pastoreia lá. Que bênção, que bênção, que bênção que você veio. Amém. Obrigado, pastor. E se eu esqueci de falar de alguém, o Anderson e a Dinéia, falar das pessoas que estavam lá. Se eu esqueci de falar o nome de alguém lá de Praça Seca, me perdoa. Não, tá? Mas você vai voltar lá. Amém. Igreja marcante. Estamos vivendo um tempo muito especial. É o tempo onde nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É Natal. Mas Natal mesmo, para valer, é quando Jesus entra na nossa vida. Festa, almoço, jantares, presentes, tudo isso tem a sua importância. Mas o maravilhoso é quando Jesus entra na nossa vida. Aí, o Natal não acaba nunca. Aleluia! Aí, meu filho, você começa a viver uma outra vida. Que o Senhor Jesus nasça no seu coração. Feliz Natal para você. Muitas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. É o que nós desejamos. Amém, amém. Até o próximo podcast em nome de Jesus. Amém, um abraço.